Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Essa é a aula 16, objeto de conhecimento, funções nitrogenadas, aminas, amidas e nitrocompostos. E o detalhamento, conceito e classificação das aminas e amidas, características das aminas e amidas e aplicação no cotidiano. E agora vamos para a nossa aula. Bom, para começarmos a nossa aula, precisamos dos conceitos, né? Já que vamos trabalhar as funções nitrogenadas, precisamos entender, né, o que são as funções nitrogenadas. Observem aqui. As funções nitrogenadas são compostos orgânicos que, além do carbono e hidrogênio, possuem na composição átomos de nitrogênio, ou seja, em casos mais específicos, alguns podem também ter o oxigênio. Então, como o nome diz, funções nitrogenadas, agora tem um elemento aí a mais que é o nitrogênio. E essas funções são classificadas em diferentes formas. Temos aí as aminas, as amidas, os nitrocompostos, nitrilas e isonitrilas. Essas são algumas das funções nitrogenadas. Só que nós vamos estudar aqui, nesta aula, as aminas e as amidas, ok? Ver o conceito, a característica de cada uma delas, não é, para vocês conseguirem identificar, reconhecer e diferenciar as aminas das amidas, né? Então, vamos começar pelo conceito das aminas, né? Com a importância de se estudar as aminas. Os compostos nitrogenados, eles possuem funções biológicas muito importantes, porque eles estão presentes no nosso organismo sempre nas moléculas de aminoácidos, nas moléculas de proteínas, nos hormônios, nas enzimas. Então, os compostos nitrogenados, ou seja, o nitrogênio, ele está presente no nosso organismo. E a falta desse composto, desse elemento aqui, o nitrogênio, faz com que a gente tenha algum problema, algum distúrbio no nosso organismo, porque é importante a gente ter aminoácido que forma proteínas, que formam aí os hormônios e as enzimas. Então, essa função biológica dos compostos nitrogenados, ela é uma função muito importante para todos os seres vivos. Já na indústria, os compostos nitrogenados, eles são muito importantes, principalmente para a fabricação de alguns produtos que vocês podem ver aqui. Por exemplo, eles são muito importantes na fabricação de fertilizantes, eles são muito importantes na fabricação de corantes também, mas principalmente os compostos nitrogenados, eles estão presentes aqui nos medicamentos, né? Quantas vezes você já não entrou numa farmácia e viu uma infinidade de medicamentos, seja ele um simples medicamento, um analgésico para uma dor de cabeça, né? Ou até mesmo um anti-inflamatório, um antibiótico, pode contar que vai ter ali um composto nitrogenado. Então, essas são as importâncias, né? A importância de se estudar os compostos nitrogenados. Então, agora nós vamos conhecer o conceito do primeiro composto nitrogenado, que são as aminas. Observem, as aminas são derivadas da amônia, né? Então, a fórmula genérica das aminas é essa aí, em que o nitrogênio, ele pertence à família 5, portanto, para atingir a regra do octeto, ele precisa fazer mais 3 ligações para se estabilizar. Então, essa daqui é uma fórmula genérica, em que isso aqui é um carbono, um radical orgânico, aqui é outro, aqui é outro. Então, essas são as aminas, somente o nitrogênio e os compostos e os radicais orgânicos. E as aminas podem ser classificadas em amina primária, em que, lembram-se aqui, ó, o nitrogênio,
ele ocorreu a substituição de um hidrogênio apenas, que vem um radical orgânico aqui. Ou seja, vai ser aqui NH2. Isso daqui é uma amina primária. Ou então pode ocorrer a substituição de mais um hidrogênio e forma somente o NH e o restante da cadeia. Carbono, carbono. Isso daqui é uma amina secundária. Ou uma amina terciária, em que ocorre a substituição dos 3 hidrogênios, então vai ficar somente o nitrogênio aí no meio. Vou até apagar para não confundir vocês, porque ele já está aqui. O nitrogênio no meio. Então essa é a classificação das aminas. Amina primária, amina secundária e amina terciária. E agora nós vamos ver a nomenclatura das aminas. Bem simples a nomenclatura. É o nome do radical. Quando a gente fala em radical, eu estou falando daquele com terminação -il. Metil, etil, propil, butil. Então, isso que é o nome do radical. Então, nesse caso aqui, mais a palavra amina. Então, a gente consegue identificar de longe quando um composto é amina só de ouvir o nome, né? Então, sempre vai ter a terminação amina. Então, se é o nome do radical, observem esse aqui. Esse daqui é o radical metil, porque só tem um carbono. E esse daqui é a amina. Então, o nome do composto, metilamina. Tudo junto, metilamina. Nesse outro aqui, ó, observem que esse daqui é uma amina terciária, porque foram substituídos os 3 hidrogênios por radicais orgânicos. Esse daqui é o radical metil. Esse outro também é o metil, esse outro também é o metil. E ali, lá pela regra de nomenclatura, quando os radicais são iguais, a gente indica a quantidade que aparece. Então, vai ser trimetil mais a palavra amina, tudo junto. O nome desse composto, trimetilamina ou trimetilamina. Podem falar assim. Exemplo, mais um exemplo aqui para vocês. Então, tá aqui, ó. Sempre vai ter a palavra amina. Que radical é esse aqui? Esse aqui é o etil. Que radical é esse aqui? Esse aqui é o metil. Radical metil. E esse aqui, ó, é o propil, porque tem 3 carbonos. Então, o nome dele vai ser etil, metil, propil e mais a palavra amina, certo? Então, assim que a gente faz a nomenclatura das aminas. O nome dos radicais mais a terminação amina, bem simples de identificar. E as aminas, elas são muito importantes na indústria. E as aminas aromáticas, elas têm a sua grande importância. Por exemplo, esse aqui, ó, fenilamina. Fenil, porque é o nome daqui desse radical, mais a palavra amina. A fenilamina é a anilina, já devem ter ouvido falar, né? Na anilina. A anilina é um corante que pode ser usado na indústria alimentícia. Então, a gente vê muitos doces, muitos bombons, muitos alimentos, né? Bolos coloridos. Hoje em dia tem bastante bolos coloridos, que é por conta da anilina. E o que é anilina? É um corante que é derivado do índico, né, que foi o primeiro corante a ser sintetizado, né, identificado, só que ele é muito mais barato, então por isso que ele é muito utilizado. Todo mundo já deve ter visto ali um corante na cozinha, né, quer fazer um bolo de fazer uma cobertura, né, de várias cores, aí vai lá e coloca um corante alimentício, né, aquele corante artificial, você vai colorir artificialmente. É justamente essa substância, a anilina. Quando você vê bombons, né, de várias cores, é por causa desse corante aí, que é a anilina, porque ele é um corante mais barato e ele pode ser utilizado em vários setores, principalmente na indústria alimentícia. Além disso, outros compostos aromáticos, eles também são bastante importantes. Observem esse outro aqui. Esse daqui é o ácido para-amino-benzoico, né? Como o nome diz, é ácido, porque essa parte aqui é um ácido carboxílico, e esse daqui é o amino e esse daqui é o benzeno. Ácido para-amino-benzoico, mais conhecido como PABA. Ele é um composto nitrogenado que ele está
ali presente no protetor solar. Então, quando você compra um protetor solar, você for fazer a leitura, agora você já consegue pegar a embalagem de alguns produtos e já conseguem fazer a leitura e identificarem aí, né? Por exemplo, vocês podem fazer em casa, procurar em casa, fazer a leitura de bulas de remédio, fazer a leitura de protetor solar, de alguns sabonetes, shampoos, porque agora você já consegue identificar esses compostos presentes no dia a dia. Então, o PA-BA, que é o protetor solar, é um ácido para aminobenzoico, está presente muito aí no nosso dia a dia. Uma outra amina aromática muito importante é essa amina aqui, se chama acetaminofeno. Olha esse nome. Ele é uma amina, esse composto é uma amina muito utilizado na fabricação de analgésico e antitérmico. Analgésico e antitérmico, ou seja, quando você está com temperatura elevada, né? Você está com uma dor de cabeça, alguma dorzinha aí, o que você faz? Você toma o acetaminofeno, que é um analgésico e um antitérmico. Então, são substâncias que estão presentes no nosso dia a dia, na indústria alimentícia, na indústria de medicamentos. Mas é só aí que a gente encontra as aminas? Não. Onde mais que nós podemos encontrar as aminas? Aqui, ó. Como os compostos, lembra-se que eu iniciei a aula dizendo que os compostos nitrogenados eles estão muito presentes no nosso organismo, né? Porque nós temos aí aminoácidos que formam as proteínas. Então, quando acontece por exemplo, aqui a mortandade dos peixes e esses peixes começam a apodrecer, o que está acontecendo? Está ocorrendo a liberação do aminoácido, está ocorrendo a liberação das aminas. E as aminas são substâncias que têm cheiros desagradáveis, né? Então, quando você, por exemplo, foi até mesmo numa feira e de longe você sente o cheiro do peixe, quer dizer que tem a presença de uma amina, que é essa substância aqui, que nós já vimos, que é trimetilamina. Trimetilamina são 3 radicais metil mais a amina, que é aquele odor de peixe, de longe você sente o odor de peixe podre. Então, se isso aqui fosse real mesmo, a gente estaria sentindo o odor de peixe podre de longe, né? Então, quando acontece problemas ambientais, né? Alguns morrem por causa da temperatura ou até mesmo da poluição do rio, que os peixes ficam sem oxigênio suficiente. Então, acontece a liberação das aminas e a gente sente esse cheiro super desagradável. E as aminas têm esses cheiros desagradáveis. Por exemplo, quando você deixa lixo em casa depois de muito tempo ali, principalmente resto de comida, a gente sente de longe, nossa, esse lixo tá podre, por causa da produção dessa amina aqui. É 1,4 diaminobutano, que é a putrescina, esse composto aqui. Tem um outro composto que principalmente você, se já tiver oportunidade, espero que não, de ter ido a um IML, você sente o cheiro do cadáver, é parecido com esse aqui, só que em vez de ser 1,4 diaminobutano, seria 1,5 diaminopentano, que é a cadaverina. Então, as aminas não têm cheiros agradáveis como alguns outros compostos oxigenados. Então, agora, além disso, desses cheiros, né, já vimos também a produção da indústria de medicamentos, vamos ver como as aminas, elas também são importantes se elas forem usadas de maneira certa ou então como elas podem causar problemas à saúde. Observem, assistam aí esse vídeo. Os alcaloides são aminas cíclicas com anéis heterocíclicos contendo nitrogênio. Eles são de origem vegetal ou animal, mas também podem ser sintetizados em laboratório. Nas plantas têm a função de defesa contra insetos e animais predadores. Em nosso organismo, alguns alcaloides podem causar dependência química e, algumas vezes, levar a pessoa à morte. Suas propriedades permitem que eles sejam usados como medicamentos. No entanto, visto que causam dependência química e psíquica,
devem ter prescrição e acompanhamento médico. Produzida na queima do cigarro, é responsável pelo vício de fumar. Está presente em várias bebidas como café, pó de guaraná e chá preto. É estimulante do sistema nervoso central. Extraída da papoula, é usada para aliviar dores intensas. Extraída da folha de coca, já foi usada em medicamentos e em bebidas, mas atualmente seu maior consumo é em drogas ilícitas que destroem a vida de inúmeras pessoas. Procurando imitar a natureza, os cientistas inventaram as anfetaminas, um conjunto de substâncias com estrutura e efeitos semelhantes aos da adrenalina. O primeiro composto produzido foi a benzedrina, 1932. A ingestão dessas substâncias, conhecidas vulgarmente como bolinhas, eleva o ânimo, diminui a sensação de fadiga e reduz o apetite. Porém, como causam dependência, tem sua comercialização controlada. O uso de anfetaminas provoca um estado denominado psicose da anfetamina, que se assemelha a uma crise de esquizofrenia, caracterizado por alucinações visuais e auditivas e comportamento agressivo. Muito bem, então esses daí são outros usos, né? Outras substâncias que nós também encontramos, as aminas, né? Então, pessoas que estão fazendo tratamento para depressão, para distúrbios de ansiedade, ou pessoas que têm insônia, acabam ingerindo medicamentos muito fortes, e esses medicamentos têm aminas em sua estrutura, né? Então, por isso também que tem algumas pessoas que tomam cafezinho e, eu sou viciada no cafezinho. É porque realmente as aminas, elas atingem o sistema nervoso central e causam aquela certa dependência. Então, por isso que tem que ter muito cuidado no uso de alguns medicamentos, ok? Então, agora que já vimos as aminas, vamos conhecer as amidas. Então, essa é a fórmula estrutural, fórmula genérica, na verdade, das amidas. Observem como ela é diferente das aminas. O que apareceu de diferente? O oxigênio. Então, é muito fácil de diferenciar a amina da amida. Na amina só tem o nitrogênio e os hidrogênios. Amina, não vão confundir. Amina. E as amidas têm o oxigênio. Então, todo esse grupo funcional aqui caracteriza uma amida. Então, as amidas, elas podem ser classificadas de acordo com a substituição do hidrogênio do nitrogênio. Então, ela pode ser monossubstituída quando houve a substituição do hidrogênio. Lembra-se que estava NH2? Agora só está NH, porque veio aqui um radical orgânico. Ela é uma amida N monossubstituída, porque houve a substituição em um nitrogênio. Ou ela pode ser uma amida dissubstituída. O que é a amida dissubstituída? É aquela que não apresenta nenhum hidrogênio no grupo funcional, ou seja, lá no nitrogênio. Ou seja, está aqui o grupo funcional da amida e agora não tem hidrogênio. Aqui vai ser carbono e aqui vai ser carbono. Mas continua sendo uma amida, tá? E é a característica da amida. Ela é dissubstituída porque houve a substituição 2 vezes no nitrogênio. Foi substituído por 2 carbonos ou 2 radicais orgânicos, ok? Então, essa é a classificação das amidas. E agora que nós já vimos a classificação das amidas, vamos ver a nomenclatura das amidas. Observem aqui nessa cartela. A nomenclatura das amidas é feita da seguinte maneira. Vai ser o nome do hidrocarboneto. Observem que não é mais nome do radical. O que é o nome do hidrocarboneto? É metano, etano, propano. Então, é o nome do hidrocarboneto correspondente, ou seja, dessa parte aqui, mais a palavra amida, que corresponde a essa parte aqui. Então, nesse caso aqui, então, qual é o nome dessa amida? Então, pela regra, o nome do hidrocarboneto correspondente, aqui, ó, tem quantos carbonos? Tem 2, então vai ser et. Só tem ligação simples,
e a palavra amida, tudo junto. O nome desse composto é etanamida. É assim que se dá o nome. Se fosse só um carbono, C-O, NH2, e aí aqui teria só o hidrogênio para completar. Seria metanamida. Sempre desse jeito. Observem que é diferente das aminas. Nas aminas é metilamina, etilamina, propilamina, tudo junto. Nas amidas é etanamida, metanamida, propanamida. Então, só de ouvir a gente consegue identificar quando é uma amina e quando é uma amida. Observe mais um exemplo aqui. Então, esse composto, observe que agora tem uma ramificação. Então, tá aqui, ó, a cadeia principal tem uma ramificação aqui. Esse sempre vai ser o carbono 1, esse é o carbono 2 e o carbono 3. Tem uma ramificação no carbono 2, tá aqui, ó, 2-metil e a cadeia principal propanamida, porque tem 3 carbonos e mais a terminação amida. É assim que é feito o nome desses compostos. Mais um exemplo aqui para vocês. Observem que mesmo tendo a ramificação mais próxima dessa extremidade, quem manda na cadeia é aqui a função orgânica. Então, o primeiro carbono é sempre o carbono ali que é correspondente do grupo funcional amida. Então, nesse caso aqui, o que se tem? Tem 2 radicais iguais no carbono 4, metil e metil. Os 2 estão aqui no carbono 4. Como são iguais, vai ser dimetil. E onde é que eles estão? No carbono 4. Então, tem que representar os 2, né? 4,4 dimetil e a cadeia principal, pentanamida. Então, esse é o nome desse composto, ok? Seguindo as regras de nomenclatura. Desde os hidrocarbonetos, vocês têm a regra de nomenclatura. E agora já estamos nos nitrogenados, é só seguir aqui essa regra. Então, mais um exemplo aqui para vocês. Só que agora, essa amida é substituída. O que aconteceu? Houve a substituição de um hidrogênio. Então, a gente precisa informar que isso daqui é um radical e esse radical é o metil. Se é um radical metil, ele está onde? Ele está no nitrogênio. Então, eu tenho que formar N-metil e a cadeia principal, propanamida. Por que eu tenho que colocar o N? Para dizer que o metil está aqui no nitrogênio. E não, vou retornar ao exemplo anterior, e não está na cadeia principal. Se ele estivesse na cadeia principal, a gente tem que informar aqui, ó. Mas, nesse caso, está sendo substituído no nitrogênio. Por isso que eu tenho que dizer que é N-metil, que o radical metil está no nitrogênio. Aí, além desse... Se fosse, por exemplo, mais uma substituição, seria NN-dimetil. E aí, a utilização das amidas. As amidas são muito utilizadas na fabricação de explosivos, né? Na fabricação de detonantes e também na produção de certos tipos de resinas, como, por exemplo, as lacas. É também utilizado na produção de fertilizantes, como já falei também lá das aminas. As amidas também são utilizadas na fabricação de medicamentos, na fabricação de cremes e pomadas. Então, quando você precisa de um hidratante potente, você sente o cheiro muito forte da presença das amidas, né? Quando são aqueles cremes, aquelas pomadas que são passadas por médicos, né? Aqueles que sem perfume. Para pessoas que têm, por exemplo, dermatite, você precisa comprar um medicamento um pouco mais forte e aí quando você sente o cheiro, tem o cheiro forte de amida, né? Tem o cheiro forte ali do composto que tem o nitrogênio. Além do mais, as amidas, elas são, além de todas essas aplicações, eu trago para vocês aqui uma amida muito importante, que é a
ureia, né? Essa amida, ela é muito importante. Primeiramente, que foi a partir da ureia que nós temos todos os compostos orgânicos sintéticos, né, produzidos em laboratório. Porque a ureia foi o primeiro composto orgânico a ser produzido em laboratório, a ser sintetizado em laboratório. Porque antes acreditava-se que os compostos orgânicos, eles tinham uma certa energia, que era chamada de teoria da força vital, que não poderia ser produzido em laboratório. Mas, através de um experimento, Frederick Wöhler, ele produziu a ureia. E quem é que produz a ureia? A ureia, ela é sintetizada, ela é excretada pelos seres vivos, né? Sai através da urina. Então, naquela época, a partir daquele experimento que ele observou que ele tinha produzido a ureia, aí sim ele derrubou naquela época a teoria da força vital ou a partir dali os compostos orgânicos puderam ser sintetizados em laboratórios. Então, por causa dessa substância aqui, a ureia, ela é uma amida, né, na verdade, diamida, e ela é muito importante, ela é uma substância sólida, uma temperatura ambiente sólida, branca, cristalina, bastante solúvel em água, e ela é muito utilizada na fabricação de fertilizantes e adubos. É por isso que eu estou aqui nesta plantação de milho, porque hoje em dia, quando a indústria, né, do agro quer produzir uma infinidade, né, de produtos, sejam eles ali, como por exemplo aqui o milho, ou soja, o que for, é preciso colocar, às vezes, fertilizantes, é claro, com muita responsabilidade, porque a gente sabe que os fertilizantes, eles são danosos também em excesso. Então, é preciso colocar fertilizantes e adubos, e a ureia é um bom fertilizante, é um bom produto para a fabricação de fertilizantes e adubos. Além do mais, ela também é muito utilizada na alimentação do gado, né? Então, por isso que ela tem uma grande importância em escala industrial. Na alimentação do gado, além disso, ela também é uma substância que ela produz muitos, além dos fertilizantes, ali do produtos de gases, resinas, polímeros, existem polímeros a partir dessa substância. E além de polímeros, das resinas, tem uma infinidade de produtos orgânicos que podem ser sintetizados, que podem ser feitos a partir dessa substância que é a ureia. Então, ela é uma amida, é a amida de maior importância comercial, além de todas as outras. Como eu falei para vocês, também está presente, além da ureia, todas as amidas, né, a maioria das amidas também está presente em medicamentos, assim como as aminas. Então, o que eu trouxe na aula de hoje para vocês? Duas funções que tem o nitrogênio. São funções nitrogenadas. A primeira é a função amina, que só tem o nitrogênio. Então, a nomenclatura metil, etil, propil, amina. E a segunda função nitrogenada são as amidas, que a partir das amidas tem o oxigênio. Então, é muito fácil de diferenciar uma da outra, a amina e a amida. A amida tem aqui, ó, o oxigênio. E a nomenclatura sempre vai ter a palavra amida no final. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido bastante aqui essa nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.